gravando, ó. Gravando a segunda parte que eu fui cortada na primeira. Voltamos. Bem-vindos à segunda parte dessa aula. Ai, Davi. Muito bom, Davi. Gostei. Vamos lá. Continuando aqui, galera. Voltando a falar do ciclo haplodiplobionte, eu tinha falado aqui, ó. Esporófito produziu esporo por meiose. No livro de vocês, onde estiver escrito adulto diploide, você pode escrever esporófito em cima. Até no texto está falando isso, mas é só para ajudar vocês quando vocês forem estudar. Os esporos é uma célula só. Caso o indivíduo gametófito seja 2, 3, 4 milhões de células, se ele for pluricelular, aqui que eu falei que os esporos, uma célula passaria por mitose e formaria o gametófito. Porque o gametófito teria várias células. Mas tá, isso daqui não é muito importante. O mais importante é você saber exatamente onde que acontece a meiose, tá? O gametófito produz gametas. Os gametas também são haploides, assim como essa fase adulta que é haploide. Se N produz células que são N também, aqui não aconteceu meiose, né? Aqui aconteceu mitose. Os gametas vão se encontrar, tem a fecundação, N com mais N formam um zigoto, uma célula, que ela é 2N. Essa célula vai sofrer várias mitoses, né? Uma célula, o zigoto, formam duas formam 4 formam 8 e assim sucessivamente, até termos novamente a fase adulta diploide, que é chamada de esporófito. Esse ciclo, a maioria das algas tem, e todas as plantas, tá? Então, quando vocês forem estudar Rhino plantae, vocês vão ver muito esse ciclo. Caso seja eu que dê para vocês isso, vocês vão ver que em todas as aulas eu escrevo no quadro esse ciclo para a galera não esquecer. Então, o ciclo haplodiplobionte, você tem uma meiose chamada espórica, porque é meiose para formar esporos. Aqui, ó, antes era uma meiose gamética, meiose para formar gametas. E nessa daqui é uma meiose pós-zigótica, depois do zigoto. Ok, gente? Professora? Oi? No livro, o gametófito está chamado por qual nome? São os gametas ou são os adultos diploides? Tá como escrito aqui, ó, adulto haploide. Ah, ok. Então, anotei certo. Eu fiquei na dúvida. Professora, você pode repetir o ciclo de novo, por favor? Posso. Um adulto diploide, que é o esporófito aqui de cima, ele produz esporos, mas os esporos são haploides. Então, de 2N para virar N, com certeza aconteceu uma meiose aqui. Esses esporos é uma célula só. Esses esporos, eles originam o adulto que é haploide, que leva o nome de gametófito. Caso esse adulto ele seja pluricelular, uma célula, para ter formado várias, com certeza passou por mitose aqui, né? Que aumentou em número só, mas mesmo a quantidade de cromossomos. Esse gametófito produz gametas. O gametófito era haploide, o gameta também é haploide. Então, aqui, com certeza, passou por mitose. Não teve meiose, né? Aqui não é N dividido por 2, não tem como isso. Os gametas se encontram, acontece a fecundação. Quando um gameta N fecunda outro que também é N... Prof. Oi. Você falou ali, você volta só um pouquinho, você falou gametófito, que forma gametas, e esses gametas são... mitose. São haploide por mitose. Ah, porque ambos são... Como é que vocês sabem, gente, quando está acontecendo mitose ou meiose? Se você viu que antes era 2N e a próxima célula é N, com certeza aconteceu meiose. Porque você pegou os dois conjuntos cromossômicos e dividiu ao meio. Agora, se você viu que uma célula era N e a próxima também é N, não tem como ter acontecido meiose aqui, só tem como ter acontecido mitose. Porque na mitose você forma células com o mesmo conjunto cromossômico. Então, aqui também, ó, o gametófito era N. Ele formou gametas que também são N. Então, com certeza aqui aconteceu mitose. Tá bom. Tá? Aí os gametas se encontraram. Gameta masculino fecundou o feminino. Fecundação formou uma célula que ela é diploide. Se você viu que a célula diploide, o zigoto, deu origem a um adulto diploide, 2N, qual foi o tipo de divisão celular que aconteceu aqui?
Mitose. Então, no ciclo de vida haplodiplobionte, a meiose é para formar esporos somente. Então, a gente fala que é uma meiose espórica. Professora. Oi. Esse é o ciclo haplobionte-diplonte. Não, esse é o ciclo que está escrito lá embaixo, diplobionte, mas o nome dele é haplodiplobionte, o nome correto. Eu tô procurando aqui, eu tô tipo, meu Deus do céu. Olha na página 17, no final tá assim, ciclo diplobionte, aí tem escrito, no ciclo diplobionte, aplôntico-diplôntico ou haplodiplobionte. Acontece a alternância de gerações de indivíduos haploides, seria o gametófito, e indivíduos diploides, que seriam o esporófito. Legal. A gente vai fazer um exercício disso agora, para ver, tá? Eu tô um pouquinho em dúvida sobre a reprodução assexuada das algas. Então, olha só. Na hora que formou o esporófito, produziu esporos, isso daqui foi uma fase assexuada. Ok? Tá bom, então. Isso é uma fase assexuada. O ciclo inteiro tem partes... Se você tem gameta e tem fecundação, é sexuada. Então, tem uma parte sexuada e tem uma parte assexuada aqui também. Agora, outras formas de reprodução Mas tem algas que só se reproduzem por reprodução assexuada? Se tem algas, tem. Ah, tá. Tá, então, assim, a gente tem só assexuada e tem os dois também. Ok? A gente vai pegar exercício para fazer, eu acho que fica mais fácil a gente entender, ó. O reino protoctista, isso na página 19, tá? O reino protoctista contém uma grande diversidade de organismos eucariontes, unicelulares e multicelulares. Com relação às algas, pode-se afirmar corretamente que são seres procariontes e autotróficos fotossintetizantes? Vocês falariam que isso está certo? Não. Não, né? São eucariontes. B. São destituídas de parede celular e núcleo individualizado com cariomembrana? Complicado, hein? O que é destituído? Sem? Não tem. Tem, tá? Então, não. Eles têm parede celular e têm núcleo. Apresentam embriões dependentes do organismo materno para sua nutrição, ou seja, apresentam nutrição matrotrófica? Falso. Falso. A reprodução sexuada acontece toda na água, nada fica preso no organismo materno. Esse tipo de nutrição realmente leva esse nome, tá? Matrotrófica. As plantas têm esse tipo de nutrição. O embrião recebe no começo nutrientes da mãe porque ele fica dentro do corpo da mãe. D. São exclusivamente aquáticas com diversos meios de reprodução? Não são exclusivamente Não, porque algumas são encontradas em regiões terrestres úmidas. Então, não. Então, a letra E, né? O fitoplâncton é formado por microalgas que sintetizam matéria orgânica e liberam oxigênio para a água e para a atmosfera. Os fitobentos são fixos no solo marinho. Isso está certo. Toda vez que eu falar qualquer coisa que seja planctônica, fica lá em cima na alga. As correntes conseguem levar. Toda vez que eu falar algum ser vivo que é bentônico, ele fica lá embaixo, preso no solo. Tá? Então, fito, se eu tenho o prefixo fito, eu estou dizendo de vegetais. Então, vegetais incluem plantas e algas. Tá? Que vegetais são todos aqueles que fazem fotossíntese. Então, fitoplâncton, no caso, estou dizendo somente das algas. Fitobentos, eu estou dizendo algas que ficam presas lá nas rochas. Então, letra E foi? De boa essa? Aham. Aí, próxima. Deixa eu chegar esse aqui para o lado. As algas pertencem ao reino protoctista e são classificadas de acordo com suas sequências de RNA, estrutura corpórea, pigmentação e outras propriedades. A maioria delas é aquática, embora algumas espécies sejam encontradas na terra ou no tronco de algumas angiospermas com umidade suficiente. O próprio líquen, né? Líquen é associação de fungos com algas, a maioria das vezes. Uhum.
A água é necessária para a reprodução, suporte físico e difusão de nutrientes. Relativo às características das algas e sua importância ecológica e industrial, é correto afirmar que, letra A, as algas atuam como consumidores de primeira ordem e produzem algina, a proteína utilizada em cremes, sorvetes, maionese e cosméticos. O que vocês acham? Eu acho que é falso. Consumidoras de primeira ordem. Elas não são consumidores primários. As algas são o quê? Dentro de uma cadeia alimentar, vocês lembram desse nome, das cadeias? Sim. Mas Não, é peraí, calma. Não, isso daí eu não lembro, não. Seriam os vegetais. Mas aí a gente fala que dentro de dos níveis tróficos, quem que ocupa o primeiro nível trófico, ele é consumidor? Não. Ele é produtor. Uhum. Então, numa cadeia alimentar, a gente sempre começa pelos produtores, que são vegetais, algas ou plantas. Aí, consumidor primário é sempre aquele que se alimenta do produtor. Consumidor secundário é sempre aquele que se alimenta do primário e assim vai. Essa algina aí tá certo, tá? A parte da algina tá certo. Proteína utilizada em cremes, sorvetes, maionese e cosméticos. Isso, a última parte tá certa. Uhum. B. As algas são traqueófitas e sifonógamas. Meu Deus, que nome é esse? Escreve aí. Eu nem sei. É porque isso está associado com plantas. Esses nomes aparecem dentro do reino plantae. Onde tiver escrito traqueófitas, vocês vão escrever com vasos condutores de seiva. Então, traqueófitas com vasos condutores de seiva. Então, traqueófitas com vasos condutores de seiva. E as sifonógamas, a gente só fala que são sifonógamas as plantas dos grupos gimnospermas e angiospermas. O que isso quer dizer? Que elas têm grão de pólen, que quando o grão de pólen germina, ele dá origem ao tubo polínico. Então, se você quiser escrever palavras-chave, em cima de sifonógama, você vai escrever assim, grão de pólen, 2 pontos, tubo polínico. Isso não é importante agora, vocês vão ver mais para frente. Então, grão de pólen, 2 pontos, tubo polínico. Presença. Então, assim, é óbvio que as algas não têm isso, né? Isso daí já são classificações dentro do reino plantar. Então, a letra B está errada. Aí, a letra C. As algas são heterotróficas. As algas heterotróficas são as que apresentam parede celular constituída de sílica. Existe alga heterotrófica? Não, tudo autotrófica, tá errado. D. E as algas também, a parede celular das algas é constituída de amido, não é? Não, o amido celulose, é não? A reserva energética. A parede celular, algumas até podem ter sílica, sim, tá? Mas varia. A parede celular pode ser de celulose, carbonato de cálcio, sílica, isso depende. Ok. Aí a D. As algas são predominantemente marinhas e sua localização depende da disponibilidade de nutrientes apropriados e de luz em determinados comprimentos de onda. O que vocês acham? Acho que é falso. O que estaria errado? Eu acho que pode ser. Elas não são predominantemente marinhas, elas podem estar em negócio úmido. Não, elas são predominantemente marinhas, sim. Elas Quando a gente fala predominantemente maior marinha, quantidade, quer dizer que a gente encontra muito mais alga no mar. Tá? Então não quer dizer... É como aquele negócio de química que a gente fala que na tabela periódica eles têm tendência de ser, mas não pode ser no geral. Isso. Se fosse exclusivamente, estaria errado. Predominantemente é tipo, eu quero encontrar uma alga. Aí você pergunta para alguém, onde que eu encontro uma alga? A pessoa vai te responder, mais fácil encontrar no mar. Então, predominantemente marinha, e sua localização depende sim da disponibilidade de nutrientes e luz. Esse comprimento de onda, todos os vegetais, eles fazem mais fotossíntese em determinados comprimentos de onda,
que são correspondentes à cor vermelha e azul. Tanto que as plantas são verdes porque elas refletem a cor verde, tá? Então, as algas também têm isso. O comprimento de onda, azul e vermelho é onde ela faz mais fotossíntese. A letra D estaria correta. Aí Professora. Oi. Aqui também tem aquele negócio de P680, P700, ou não? Ah, tá. Da clorofila a nível de fotossíntese, né? Isso daí eu teria que confirmar. Eu não lembro agora se as algas têm a clorofila P680, P700. Não sei se elas têm ou se elas têm uma clorofila um pouco diferente, não. Tenho que lembrar, procurar isso. Tá bom. Eu sei que as plantas são, sim, as duas. Agora as algas eu tenho que dar uma olhadinha, tá? Aí, a letra E, apenas as clorofícias têm plastos com clorofila? Não, né? Você tem pigmento clorofila em todas elas. O que varia era clorofila A ou B, clorofila C, tinha outros tipos. Provavelmente as outras clorofilas de algas diferentes, elas têm diferente, não P680 e P700, devem ser outras. Mas enfim, eu tenho que confirmar, tá? Se a parte de bioquímica que eu não me lembro. Tô ouvindo. Ok? Aí, ó, vamos lá. Assinale alternativo, página 20 agora. Eu selecionei algumas, gente, porque vocês vão ver que tem exercício que tá tão, tipo, meio decoradinha. Qual que é o nome da alga que faz não sei o quê? E eu achei isso meio ruim. Mas, assim, tem muitas questões que eu selecionei que tem outras parecidas também. A gente vai fazer a questão 7, a questão 8, a questão 9, a questão 10 são super parecidas com a 7. Então, por isso que eu selecionei algumas só. A 5 também. Olha, ó, a número 1. Assinar a alternativa correta em relação aos protoctistas. Aí eu estou dizendo a característica geral do reino, tá? Todos os protoctistas são anaeróbios e vivem em meio pobre de oxigênio livre? Não todos. Não, né? Aqui precisa de oxigênio. B. A reprodução dos protoctistas pode ser sexuada ou assexuada? Pode. Pode. Poderia ser essa daí, né? Vamos ver as outras. Todos os protoctistas são microscópicos? Não. Não, tem algas que são macroscópicas. Todos os protoctistas possuem uma parede celular mais ou menos delgada que os envolve? Não, porque protozoário não tem parede celular, tá? Todos os protoctistas têm um só núcleo? Não. Quando generaliza assim, você pode ficar com um pouquinho de pé atrás. Mas vocês vão ver que tem os paramécios, que é um tipo de protozoário, o ciliado, ele tem macronúcleo e micronúcleo. Tem dois. Tá? Então seria a letra B. Aí, olha número 2. O esquema a seguir representa o ciclo de vida da alga uva. Ó, organismo multicelular, passou por algum processo, produziu esporos. Passou por outro processo, os esporos deram origem a um organismo multicelular. Passou por um processo que formou gametas. Aqui, os gametas se juntaram, deram origem a um processo, formou o zigoto, que passou por um processo e deu origem ao organismo multicelular. Indique a etapa do ciclo em que ocorre a meiose. Onde que tem meiose? Complicada essa. Peraí, Seria vamos pensar um pouquinho. Na 3? Dos esporos para os gametas? Pensando na IV. Vamos ver. Ó, aqui não está escrito qual que é haploide e qual que é diploide. Mas tenta entender o ciclo. Quem é que forma esporo? Esporófito. O haplodiplobionte. Isso, naquele ciclo haplodiplobionte. Quem forma esporo é o esporófito. Quem forma gameta é quem? Gametófito. Gametófito. Então, vocês já conseguiram identificar qual é qual organismo aqui. O gametófito, ele é haploide ou diploide? Gametófito é haploide. E o esporófito? Diploide. Ele é diploide. Os esporos são haploides ou diploides? Haploide. O gameta? Haploide também. Haploide. Então, onde que teve meiose?
Na 2. 2. Na 2, olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse ciclo é o mesmo que a gente tinha visto antes. Se esse organismo multicelular esporófito produz esporos. O esporófito ele é diploide. O esporo e o gameta sempre vai ser haploide. Um diploide dando origem a um haploide só pode ter acontecido meiose aqui. O resto é tudo mitose. No 5 seria qual processo? Fecundação. Não. Fecundação, tá? Então, 1, 3 e 4, mitose. Se vocês quiserem escrever aí, tá? Eu vou escrever assim. 1, 3 e 4 é mitose. 5 seria fecundação. E, professor, ali na fase, quando sai da fecundação e vai para o zigoto, seria a cariogamia? Aham. Porque juntou núcleos. A fusão de núcleos. Professora. Então, 1, 3 e 4, mitose. 5, fecundação. 2, meiose. Fala. Você pode repetir esse ciclo de novo? Eu estou um pouco confusa. Um organismo, o esporófito produz esporos. O gametófito produz gametas. Esse ciclo, você tem uma fase diploide, que é o esporófito, e a fase haploide, que é o gametófito. Os esporos e os gametas, eles são haploides, eles são N só. Um indivíduo que é o esporófito produz esporos. O esporófito ele era diploide. Para ele produzir uma célula que é haploide, ele tem que passar por meiose. Por isso que a meiose está acontecendo aqui. Professora, desculpa. O esporófito e o gametófito, eles são diploides. Não. Vou cantar uma música para vocês de planta, para lembrar. Tanto os musgos como as samambaias dependem de água para reprodução. Gametófito é N, esporófito 2N, alternância de geração. Essa música já me salvou vida, tá? Gente, adorei essa música. Depois eu boto ela escrita para vocês, Mas a música de planta, mas essa parte se encaixa aqui também. Esporófito, gametófito é N, esporófito 2N. Professora, mas vai ser sempre Sempre. N2N? Sempre. Tá. Ajuda bastante saber disso também. Então, esporófito 2N forma células que são N. Para formar uma célula com metade do conjunto cromossômico, obviamente que passou por meiose. Ok? Beleza. Esses esporos, eles vão dar origem à fase adulta, que é haploide, que é o gametófito. Gametófito é N. Gametófito produz gametas. Se o gametófito era N e o gameta também é N, qual foi a divisão celular que aconteceu aqui? Mitose. Qual foi a divisão celular que deu origem ao gametófito? Mitose. Esporófito era N, gametófito é N, mitose. Agora, o gameta, um encontrou com o outro. Teve fecundação. N com N forma um zigoto, uma célula que ela é diploide. Essa uma célula só vai voltar a formar o adulto diploide que a gente chamava de esporófito. Qual foi a divisão celular que aconteceu aqui? Mitose. Também. Então, tanto os musgos como as samambaias dependem de água para a reprodução. Essa parte vocês só vão aprender ano que vem. Gametófito é N, esporófito 2N, alternância de geração, que é uma geração haploide e uma geração diploide. Por isso que leva o nome haplo, de haploide, diplo, de diploide. Haplo, diplo, bionte. Professora, esse é o ciclo de reprodução mais comum? Mais comum das algas e também das plantas. As plantas se reproduzem desse jeito. O negócio vai ser lembrar de todos os outros, né? Não, os outros, um é igual ao nosso. Esse é igual ao nosso. Eu percebi isso também. Esse é mais fácil. Uhum. E o outro, o que você tem que lembrar é só que a única fase que é diploide é quando tem o zigoto. O resto é tudo haploide. Mas vamos fazer o exercício que eu fiz aqui, que eu coloquei. Vamos fazer, só faltam mais 2, Essa é número 4. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir.
Ocasionalmente, a proliferação intensa de organismos marinhos que liberam na água uma potente toxina ocasiona as marés pardas, marés vermelhas ou oleosas. Marés Marés vermelhas. Vermelha. Então, a gente fica entre a C e a E. Um sério problema ambiental. Mariscos podem absorver e concentrar toxina liberada, a qual afeta seriamente o sistema respiratório ou nervoso. Nervoso. De muitos animais, como peixes ou seres humanos, caso entrem em contato com a água ou os alimentos contaminados. Os organismos responsáveis por esse fenômeno são as ou os? As. Ih, é complicado, hein? Não, mas a gente já viu, é maré vermelha, nervoso, então a gente só tem uma alternativa aqui, né? Então, dinoflagelados. Dinoflagelados, tá? Tá bom. Então seria a letra E. Agora a questão que eu queria fazer era essa aqui. É bom que a gente treina, ó. A reprodução sexuada ocorre em determinadas condições metabólicas e ambientais. Ela pode ser por conjugação, que contribui para o surgimento de variabilidade, ou por singamia, que consiste na união de gametas produzidos por diferentes algas. Nas algas, a meiose e a fecundação são processos completamente complementares nos organismos com reprodução sexuada. Observe os esquemas. Ih, caramba, estou criando palavras. Os esquemas a seguir revelam os momentos em que ocorrem a meiose e a fecundação em diferentes algas. Vamos ver esse primeiro ciclo aqui, ó. Fase haploide, produz gametas, produziu zigoto. O zigoto é 2N. Algum processo aconteceu aqui que deu origem a uma fase haploide. Qual foi esse processo aqui? Mitose. Eu esqueci o nome. Mitose, ó, 2N deu origem a N. Ah, não, seria meiose, então? Meiose. Essa meiose está acontecendo depois do surgimento do zigoto, né? Então, para mim, você estava falando da fase haploide, primeiro para os 2 gametas. Ah, tá. Nossa, e eu que viajei mais ainda, que eu tava achando que era para falar o nome do processo que estava acontecendo. Não, vamos ver do processo, não. Vamos aos poucos. Olha de baixo. Fase diploide, já sei que é 2N, multicelular. Formou gametas N, zigoto 2N, dando origem a um diploide, um multicelular. Seria mitose. Sim. Agora, fase diploide multicelular, formando esporos N. Fase haploide multicelular, formando gametas N, que se juntam 2N e forma um zigoto, né, formando a fase diploide. Aqui, gente, eu acho que ele colocou 1, 2 e 3 para o nome do processo no geral, não o da setinha, tá? Porque olha como que ele estava pedindo. De acordo com o momento em que ocorre a meiose no ciclo de vida desses organismos, os tipos pré-gamética, pré-espórica e pós-zigótica acontecem em qual? Vamos ver. Essa daqui você classificaria como pré-gamética total, tá, gente? O ciclo. Por isso que esse 1 aqui não necessariamente é a seta. Pré-gamética, pré-espórica ou pós-zigótica? Pós-zigótica? Pós-zigótica, porque como é que você sabe disso? Olha aqui, 2N formando um indivíduo N. Então, passou por meiose. Agora, vamos ver a de baixo. Onde que está acontecendo meiose aqui no ciclo de baixo? Na fase diploide para os 2 gametas. Por que eu sei disso? Fase diploide. Diploide quer dizer o quê? 2N. 2N. Olha os gametas. São NN. São N. Então, aqui, nessa etapa, aconteceu meiose. Por isso que eu falei que esse 2 aqui é só indicando qual o ciclo no geral, tá? Não é a setinha, não. Então, essa daqui seria, vocês acham que seria pré-gamética ou pré-espórica? Peraí, calma, vou analisar. Peraí, deixa eu analisar também. Acho que é pré-gamética. Pré-gamética, né? Porque esse daí não tem nenhum esporo pra gente falar. Gente, quem não está respondendo ou participando, eu espero que esteja entendendo, tá? Porque eu quero ver se alguém não entender. Tem que me falar. Eu tô confusa na 2 ainda, prof. Olha só, escreve em cima de fase diploide, você vai escrever 2N. Tá. Olha o que vem depois dela. O que ela produziu?
2 gametas N seria uma meiose. Isso, então a meiose está acontecendo antes de formar o gameta, não é? Ah, tá. Então é pré-gamética, tá? Isso Entendi. aí. Professora, olha peraí. Então a gente sempre vai levar a posição da meiose, no caso, no processo, para nomear, tipo, Isso, aham. pós-gamética? Ah, tá. Tá bom. Aí olha a última para a gente confusa. finalizar, gente. Fase diploide, escreve 2N em cima. Está produzindo esporos N. N, vai correr Agora, meiose. a fase haploide, você vai escrever N em cima. Ela está produzindo gametas que também são N. N. A meiose está acontecendo onde aqui? Na fase diploide Na para os fase esporos. Na fase Exatamente. diploide, 2N para esporos. Então, ela seria pré o quê? Pré-espórica. Pré-espórica. Então, quando você vê a ordem, seria ó, pré-gamética 2, pré-espórica 3, pós-igótica 1. Uhum. Então, letra Para A. casa, gente, só para finalizar Prof, aqui, ó. Você Vocês pode voltar? Oi, é porque já deu tempo aqui, eu preciso ir para outra aula. Ui, Tá pera. bom, vai lá então. Não, peraí. Qual que é a tarefa, prof? Você tem muito mais exercícios sobre isso no livro. Eu quero que vocês façam. Tem os exercícios Tá bom. do 5, tem o 8, tem o 9, tem o 10. Eu quero muito que vocês façam para fixar. Fala aí, Bruna. Onde que a primeira tá acontecendo a meiose? Tá em cima desse 1? Onde o zigoto tá 2N Então, nesse e o... caso, caiu certinho. Ó, zigoto 2N se forma uma fase que é N, 2N dando origem a N, aqui acontece meiose. Meiose, tá, entendi. Obrigada. Mas esses números não necessariamente estão indicando as setinhas, é só o ciclo no geral. Aham, é porque eu tava localizando onde tava a meiose pra ver o que eles eram. Ah, tá. É sempre, gente, para saber isso, é só procurar. Se tem uma célula que era 2N, deu origem a uma célula N, com certeza ali aconteceu meiose. Tá bom. Ok? Então, Muito até para casa, gente, façam os exercícios do livro, todos esses que a gente não fez, principalmente esses do ciclo, tá? Porque se tem muitas questões no livro do ciclo, é porque isso cai muito em prova, Cai tá? bastante. E a maioria